Bom, pessoal, vamos lá. Bom dia. Primeiro eu queria me apresentar a todo mundo. Estou vendo muita gente já conhecida aqui. E é legal isso, porque a ideia do curso, como ele é ser um curso avançado, é que as pessoas já tenham algum conhecimento. Então, estou vendo muita gente aqui que já é concursado, pessoal que já vem lutando para concurso. Isso é muito bom, que mostra todo o comprometimento de vocês. Eu sou professor de engenharia de software no curso completo do Múltiplos e dou aula também para algum outro concurso online. E o objetivo hoje, primeiro eu queria, na verdade, agradecer, fazer parte desse conjunto de professores. Não sei se vocês, provavelmente vocês olharam lá, mas vocês têm ali os melhores professores, posso dizer, do Brasil. Ali, então ainda não entendi o que eu estou fazendo aqui, mas na verdade vocês vão ver, muito antes de eu ouvir falar em concurso, muito antes de eu começar a pensar em me preparar para concurso, eu já ouvia falar de uma pessoa que era o Walter Cunha. Não sei se vocês já conhecem a trajetória dele, a história, mas ele é o cara no Brasil que começou a incentivar a produção a união das pessoas de TI, começou a divulgar, a criar todo esse hábito, e ele vai dar aula aqui para vocês. Então vocês vão ter uma excelente oportunidade. Uma outra pessoa também que vocês vão ter o prazer de conhecer vai ser o Gustavo Vilar. Quem teve já a oportunidade de conhecer a trajetória dele, toda a história dele, ele foi o primeiro na Polícia Federal, na prova de perito da Polícia Federal. Então vocês vão ter o prazer de ter uma aula com ele, que é uma aula de excelente nível. Inclusive foi um dos responsáveis por eu estar no meu emprego atual de servidor público, quando eu tive um recurso que eu tentei com vários professores e vários falaram, olha, não tente porque vai diminuir nota. E ele assumiu ali, ajudou no recurso, eu consegui um ponto maior. Então foi um dos responsáveis por eu ser atualmente servidor público do Tribunal de Contas do Estado. Vocês vão ter aula com o Rafael Barão, que é outro também na mesma linha do Gustavo Vilar. Excelente também, excelente pessoa, excelente professor. Felipe Leite, vocês já tiveram Leite, Felipe Leite, vocês já tiveram aula. Muniz, vocês já tiveram aula também, então não tem muito o que falar, aí é só mesmo tentar fazer o máximo para eu poder estar no mesmo nível desses caras aí que vocês falaram. Então, pessoal, primeira coisa, eu quero começar falando para vocês o que vocês consideram, o que eu considero, na verdade, como o básico da TI, para poder diferenciar o que é o que a gente vai ver aqui no avançado. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês como que eu montei o meu material. Então, como é que eu fiz? Eu peguei questão que eu julgava ali questão difícil? Não fiz isso, porque isso é bem subjetivo. Então, o que eu fiz? Eu entrei nos sites de questões de concurso, tech concurso, e peguei lá as questões onde elas tinham um nível definido como muito difícil e difícil. O que significa isso? Significa que mais de 60% das pessoas erraram. Questões difíceis, mais de 80% das pessoas erraram. Então, o meu material é todo feito com muito difícil. Sim, difícil 60% e muito difícil 80%. Então, eu peguei todas essas questões de 2014, 2013 e 2012, todas elas foram baseadas nesses parâmetros. As questões de 2015, eu peguei as questões mais recentes, porque como são muito poucas, eu peguei ali as mais recentes que nós já tivemos até agora. E coloquei também algumas questões de provas de grande importância, por exemplo, prova do TCU e prova do Senado. Então eu separei, se vocês observarem, eu coloquei lá 3 blocos de material para a gente poder ver aqui. Então, como muita coisa que eu coloquei no material não é uma coisa tão eventual, não é uma coisa que a gente encontra nos cursos básicos, a gente vai ter um tempinho para tentar entender a teoria avançada sobre aquele assunto. Então, eu vou seguir essa linha. Na verdade, minha apresentação eu já falei para vocês, né? A gente vai ver aqui bastante coisa sobre tudo aquilo que contempla a engenharia de software, só que num ponto mais avançado. A gente vai começar falando sobre os conceitos básicos, entender o que são conceitos básicos para mostrar aqui a parte avançada. A parte de ferramentas case, gerência de configuração, ciclo de vida, engenharia de requisitos, teste de software, análise de ponto de função, CMMI e MPSBR, que são 2 matérias que, dependendo do curso, elas estão na parte de governança. Aqui para a gente vai ver também na parte de engenharia de software. E aqui eu coloquei um conteúdo, só para vocês terem uma ideia da quantidade, da relevância da engenharia de software
no mundo de concurso. Então, por que isso é importante para a gente? Porque isso aqui serve para quando a gente for fazer o nosso planejamento de estudos, o ideal é que a gente tenha isso para cada uma das matérias, porque aí a gente vai saber, dependendo para a prova, dependendo da banca que a gente vai estudar, qual vai ser o nosso direcionamento, como que a gente vai planejar os nossos estudos. Não é justo a gente dedicar uma mesma quantidade de horas, por exemplo, para engenharia de software, do que para uma outra matéria que cai 2 vezes mais do que a quantidade de engenharia de software. Então a gente tem que ter essas informações para poder ter ali o nosso direcionamento de estudos. Esses 3 blocos de materiais que eu disponibilizei para vocês até agora, eles têm aproximadamente 80 questões e a gente vai resolvendo, dependendo de como for o andamento, eu vou até incluir mais outros blocos de questões depois. Quando a gente fala de engenharia de software, não tem como a gente fugir desses 2 caras aqui, o Presmo e o Somerville. São as 2 referências, isso é muito bom, porque dificilmente uma banca ela vai cobrar um assunto que desvia completamente do foco desses 2 autores aqui. E isso é muito ruim também, porque cada um desses livros tem 700 e poucas páginas. A ideia é, no curso completo, nos principais cursos de fundamentos de engenharia de software, é ter um resumão de todos esses 2 livros. Então o professor passa para vocês um apoio ali de tudo aquilo que ele considera importante, baseado no que é mais cobrado em prova. E aqui a gente vai tentar pegar naquelas partes mais específicas. Então, pressupondo que o nosso estudo ele seja como uma pirâmide, onde a gente vai se aprofundando cada vez mais, a ideia do GAT, do grupo de estudos, é que a base ela já foi alcançada para vocês. Ou seja, o conhecimento básico, o conhecimento ali, fundamental para as provas de concurso. E agora a gente vai se aprofundar num nível maior nesses próprios tópicos que nós vimos no nosso caso aqui no básico, ou outras pessoas nos cursos de engenharia de software, e também em outros tópicos que não são muito vistos em curso, mas são cobrados também. Por exemplo, o que nós vamos começar aqui, a parte de engenharia reversa, na engenharia de software, a parte de usabilidade e a parte de acessibilidade. É uma parte que ela costuma cair, mas ela não tem tanta relevância num curso completo, porque ela cai menos do que os outros pontos, que são ali os mais básicos. Então, pessoal, antes de eu iniciar, eu queria mostrar para vocês qual é a minha ideia do básico, o que eu esperava que vocês já tivessem um conhecimento, para a gente já poder seguir aqui na nossa aula. Então, pensando sobre todos os tópicos lá da engenharia de software, o básico, primeiro, a gente começa sobre os próprios conceitos. O que é engenharia de software? Saber diferenciar a engenharia de software de ciência da computação e engenharia de sistemas. Primeiro ponto. Segundo ponto, conhecer os modelos de ciclo de vida. Saber qual é a palavra-chave associada a cada um dos modelos. Saber, por exemplo, quando a gente ouve a palavra sequencial, saber que provavelmente a questão está citando o modelo cascata. Está citando risco, provavelmente modelo espiral. Tenho que saber a diferença dos modelos sequenciais para os modelos iterativos, para os modelos incrementais, modelo evolucionário. Tudo isso eu tenho que ter essa informação. Os modelos especializados também, tem que conhecer método formal, tem que saber como que ele funciona. Orientado a aspectos, baseado em componentes. Então, tudo isso faz parte lá do básico que a gente tem que saber na parte de ciclo de vida. Depois disso, o básico, o que eu considero o básico do RUP? Então, o RUP ele tem lá o gráfico. Como é que é o nome do gráfico mesmo? Gráfico das baleias. Que ele mostra, na verdade, ele divide o RUP em 2 eixos. Ele divide o RUP no eixo vertical e no eixo horizontal. O RUP, o que eu queria que vocês soubessem é olhar para aquela figura, olhar para o gráfico da baleia e a partir daquela figura vocês conseguirem extrair o máximo de informações. Isso é o básico do RUP. É olhar para a figura e saber que eu tenho as fases representando o eixo dinâmico, representando o passar do tempo. E eu tenho as disciplinas representando o eixo estático, representando as minhas receitas de bolo, o meu fluxo de atividade que vai ser executado durante cada uma das minhas fases. É saber que cada disciplina ela ocorre em todas as fases, com maior ou menor relevância, com exceção de uma apenas, que é a disciplina de implantação, que não ocorre na fase de iniciação. Isso é o básico. Por que isso é o básico? Porque geralmente as questões de provas vão cobrar para vocês o seguinte, no básico. A disciplina tal ocorre na fase X, a disciplina tal ocorre na fase Y. Isso a gente vai ter como regra que sim, a não ser a disciplina de implantação.
Depois do RUP, metodologia ágil. Falou de metodologia ágil, Scrum e XP. Mesma coisa, tem a figura do Scrum, que representa, aquela figura bem conhecida, tem o Product Backlog, daqui eu derivo para o meu Sprint Backlog. Meu Sprint Backlog vai fazer parte do meu ciclo de desenvolvimento, que é chamado de Sprint. Todo dia no meu Sprint eu vou ter ali uma reunião, uma Daily Meeting Scrum. Depois disso eu vou apresentar um incremento do meu produto. Apresentei o incremento, eu vou ter 2 cerimônias. Revisão e retrospectiva. Esse é o básico. Da mesma forma que o RUP, o básico do Scrum é olhar para a figura e extrair ali o máximo de informações possíveis sobre o assunto. Lembrando que eu sempre chamo a atenção que quando é para estudar metodologia ágil, o foco ali em metodologia ágil é Scrum e XP, a não ser que a banca fale diferente. Então aqui nós vamos ver inclusive outros métodos ágeis e vamos entender como que eles funcionam, quais são as atividades envolvidas dentro de cada um deles. Básico da parte de engenharia de requisitos, conhecer o ciclo de vida, tanto do Presmo quanto do Somerville. Conhecer as principais tarefas de cada uma das fases da engenharia de requisitos. Saber que no levantamento eu vou fazer levantamento de informação. Especificação, eu vou apresentar um documento formal. Validação, garanto que não tenho ambiguidade entre os meus requisitos. E gestão de requisitos acompanha todo o meu ciclo, garantindo ali o controle de mudanças. Teste. Diferenciar teste caixa branca de teste caixa preta. Saber quais são as técnicas dentro de cada um desses testes. Quais são os tipos de teste caixa branca. Quais são os tipos de teste caixa preta. Isso é o básico. Isso é o que a banca utiliza para tentar confundir nas partes básicas do teste de software. Ela cita um e mistura com uma outra abordagem. Níveis de teste, mesma coisa. Eu preciso conhecer os níveis de teste. CMMI e MPSBR. O que eu tenho que saber de CMMI e MPSBR? Para o básico. Fundamento. A figura. Eu tenho que ser capaz de montar a tabela, tanto do CMMI quanto do MPSBR, a partir do zero. Então, eu tenho que pegar uma folha em branco e ser capaz de montar a figura. Isso é o básico dessas duas. Então, pessoal, tudo isso que eu falei para vocês, faltou o ponto de função, né? Ponto de função, mesma coisa. Qual que é o básico? Saber a contagem de cada uma, complexidade de cada tipo de função, tanto função de transação quanto função de dados, saber o significado de cada uma delas e saber calcular. Isso, pessoal, tudo que eu falei para vocês é o que eu considero o básico ali, é o que eu considero o fundamento. Então, se vocês já têm domínio de toda essa parte que eu falei para vocês, o curso vai ser bem útil porque a gente vai se aprofundar nos 20% restantes. Vamos começar aqui, eu separei a primeira parte como fundamentos, mas na verdade a gente vai começar a ver sobre a engenharia reversa. A engenharia reversa, na verdade, ela é um tópico que ela é muito vista na parte de arquitetura, na parte de arquitetura de sistemas. Mas existe também esse tópico voltado para a engenharia de software e a gente tem que entender como que funciona o processo que já foi cobrado em algumas provas e mais de uma vez em mais de uma banca. Então vamos lá, pessoal. O material que eu disponibilizei para vocês, eu disponibilizei só questões, sem gabarito. Isso foi proposital. Isso foi para vocês fazerem, quem teve tempo, né, fazerem as questões. E agora a gente vai fazendo com todo apoio teórico. Eu coloco aqui a explicação em cada slide. A gente vai entender, eu vou explicar para vocês. E a gente vai ver novamente como que a gente sairia na hora da execução. Eu fiquei muito feliz porque eu passei o meu material para o Felipe Leite e para o Muniz, e os dois pediram, falaram, olha, pega leve aí, porque tem coisa aqui que eu nunca ouvi falar. Isso me deixou satisfeito, porque a ideia do curso é essa. A ideia é realmente que vocês olhem essas questões e falem, caramba, tem muita coisa aqui que eu não sei. Mas ao final da aula eu garanto para vocês que vocês vão sair com um pensamento diferente. Ao final da aula vocês já vão olhar isso com outros olhos, já diferente do que se vocês nunca tivessem visto o conteúdo. Na verdade, a proposta é essa. Então, pessoal, vamos lá. Essa primeira questão do CESP. Questão do CESP, como que a gente resolve? Por parte. Questão do CESP, a gente sempre vai quebrar ela em partes e vai tentar entender cada uma daquelas partes e ver se tem alguma coisa incorreta. Acerca da reengenharia e da engenharia direta de sistemas, julgue os itens. Como regra geral, não se deve tentar reestruturar um sistema com o uso da reengenharia se a abordagem inicial do sistema legado for funcional e a versão melhorada desejada for orientada a objetos. O
que vocês acham dessa questão? Errado? Por quê? Por que vocês consideram errada? Eu queria entender o raciocínio que levou vocês a considerar errado. O que é aqui dentro? A parte final, se for orientada a objeto? Qual o problema de eu tentar pegar... Na verdade, o que seria a reengenharia? A reengenharia é qualquer processo que tem como objetivo tentar, de alguma maneira, melhorar aquele sistema que já está desenvolvido. A reengenharia pode ser considerada, inclusive, pegar aquele sistema, entender como ele funciona, jogar fora e fazer outro, fazer um novo sistema. Então, reengenheirar um processo de software é tentar fazer mudanças que vão proporcionar melhorias naquele sistema. Então, se um sistema for um sistema legado, por exemplo, onde eu tenho ali um grande custo de manutenção, a reengenharia seria uma saída. Seria pegar esse sistema e refazê-lo. Para quê? Para que eu tenha um custo menor ao longo de todo o meu tempo de desenvolvimento, meu tempo de utilização daquele sistema. Então, qual seria o problema aqui de eu reengenheirar um sistema utilizando uma abordagem orientada a objetos? Não se deve tentar. Deve tentar, então? Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Aqui tem 2 pontos, quando eu vi essa questão pela primeira vez, que me deixaram na dúvida. O primeiro é o significado aqui desse funcional. O funcional aqui ele pode estar referenciando o seguinte. Olha, eu tenho um sistema antigo, um sistema legado, sistemas que provavelmente foram desenvolvidos em tecnologias que não são mais suportadas, mas que, por serem críticos para a empresa, continuam em utilização. COBOL, por exemplo. Então, se o sistema legado ele for funcional, ou seja, se o sistema funciona, está lá atendendo, eu tenho por que reengenheirar esse processo? Se ele estiver funcionando, atendendo a empresa, não estiver dando manutenção, eu vou mudar? Vou mudar por mudar. Não existe mudar por mudar. Ninguém vai pegar e falar assim, vamos migrar um sistema aqui. Mas por quê? Não, só por migrar. Vamos migrar ele. Não, a gente migra o sistema quando a gente tem alguma necessidade, seja necessidade de negócio, seja necessidade do próprio produto, do suporte, por exemplo, de uma série de questões. Então, vamos imaginar que fosse aqui, o sistema está funcional, então não tem por que eu reengenheirar esse processo. Agora, vamos imaginar que aqui fosse funcional relacionado ao paradigma de desenvolvimento funcional, a linguagem funcional. O que é a linguagem funcional? Por que eu imaginei que pudesse ter esse sentido? Porque, em contrapartida, ele cita aqui orientado a objetos. Então, ele pode estar comparando. Se eu tenho um sistema que foi desenvolvido com uma linguagem funcional, eu posso reestruturar para uma linguagem orientada a objetos? Eu devo? Então, em cima disso, que eu montei aqui as explicações. Primeira coisa, a gente entender o sentido de reengenharia. Então, acho que isso já ficou claro. Reengenharia seria eu proporcionar alterações significativas, alterações dentro do meu sistema, para eu ter alguma melhoria, para eu ter algum benefício em cima disso. A reengenharia é o simples fato de fazer isso. Olha, me dá um sistema aqui, deixa eu entender como é que ele funciona, dou uma olhada nele e faço de novo. Não, eu tenho todo um ciclo de vida da reengenharia. Então, primeiro, quando eu vou reengenheirar um processo, quando eu vou fazer o processo de reengenharia, eu tenho que fazer uma análise do inventário. O que seria a análise do inventário? Seria entender tudo aquilo que o sistema faz. Então, seria pegar aquele sistema e descrever as atividades que contemplam todo aquele meu produto de software. Fiz o meu inventário, entendi como funciona, agora eu vou fazer uma reestruturação da documentação. O que significa reestruturação da documentação? Significa decidir se eu vou criar uma documentação, eu não vou criar, eu vou evoluir a documentação que já existe. Então, são decisões voltadas à documentação do produto em si. Fiz a minha reestruturação, vou fazer a minha engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Engenharia reversa a gente conhece por ser um tópico voltado na parte de hardware. Então, por exemplo, eu quero entender como que um gravador funciona. Eu abro esse gravador e tento entender a montagem das peças, como que os componentes estão organizados. A engenharia reversa, no sentido da engenharia de software, ela tem a ideia de você pegar, a partir de um sistema funcional, e você conseguir chegar a um alto nível de abstração, a você conseguir entender tudo aquilo que demandou. Muitas vezes você conseguir chegar ao código-fonte daquele sistema a partir de uma parte executável. Fiz a minha engenharia reversa, entendi como o meu sistema foi feito, então eu vou fazer a reestruturação do meu código. Então eu vou organizar o código para que ele seja feito da melhor forma. Organizei o código, posso fazer o mesmo para os meus dados. Vou organizar os meus dados, as minhas tabelas, seja como estiver armazenado, meu grupo lógico de informação vai ser organizado. E aí eu vou fazer a engenharia direta. O que é a engenharia direta? Engenharia direta
a partir do código-fonte, a partir do que eu desenvolvi, a partir do que eu projetei, implementar. É o processo normal de construção. Então aqui eu detalho para vocês, pessoal, cada um desses passos da reengenharia. Isso só para vocês saberem que a reengenharia ela é um processo formal, ela é um processo onde ela vai ter uma série de fases, assim como o modelo em cascata, assim como prototipação, assim como vários outros modelos. Não é simplesmente eu pegar um sistema de software e refazer ele a partir da minha cabeça. Então, baseado nessas informações aqui, a reestruturação é uma parte, uma atividade da reengenharia que ela é muito importante, porque ela tem o objetivo de pegar as partes internas do software e tentar organizar. Ou seja, você verificar aqueles pontos que têm alguns erros, que apresentam alguma... às vezes são até difíceis de você ler, ilegíveis, assim, da parte da compreensão, e você reescreve essas partes. Mas você não está mudando a funcionalidade do sistema, você não está mudando a arquitetura do sistema, você está só reestruturando algumas partes do seu código. A engenharia reversa, eu expliquei para vocês, é a gente analisar um programa e tentar chegar a uma abstração de mais alto nível. Engenharia reversa é só a gente pensar na vida mesmo. Assim, como que eu faria a engenharia reversa de uma cadeira? Eu pego uma cadeira, desmonto ela e vejo como que ela foi montada. Isso seria a engenharia reversa. E a engenharia direta é o processo normal de construção. Defini, projetei, implementei. Isso é a engenharia direta. E aí, pessoal, essa foi a primeira abordagem referente ao processo da reengenharia. Mas eu falei para vocês que podia ser entendido também como um paradigma de desenvolvimento lá na parte funcional. E como paradigma de desenvolvimento, vocês vão ver com o Felipe Leite, existem vários tipos de linguagens e a questão podia estar referenciando um paradigma funcional. Quando ela diz, se o sistema for funcional, se ela estivesse referenciando funcional, o funcional não se associa à orientação a objetos, são dois paradigmas diferentes. Então, funcional é um paradigma de desenvolvimento que utiliza funções matemáticas e orientação a objeto é um paradigma de desenvolvimento que utiliza objetos para representarem coisas do mundo real. Então, vamos lá, pessoal. Sabendo disso, o que a gente pode analisar da questão agora? Em alguma das duas abordagens que a gente analisou, essa questão poderia estar correta? Em qual abordagem? Na segunda? Mas na segunda faz sentido eu pegar um sistema que é desenvolvido funcional, de forma funcional e reestruturar, reengenheirar esse sistema utilizando uma outra metodologia? Porque se já está funcionando no COBOL, eu vou botar em Java, por exemplo. Imagina o seguinte, a reengenharia, eu vou... aqui, utilizando essa abordagem, que é uma abordagem funcional, eu fazer uma versão melhorada, orientada a objetos, eu devo tentar reestruturar, então, só para isso? É aquilo que eu falei, a questão tinha que dar para a gente mais subsídio, né, pessoal? Ela tinha que dizer para a gente o seguinte, olha, eu vou fazer isso por conta de tais pontos. Então, via de regra, eu não devo mesmo reestruturar. Por que não? Porque a regra é, para eu reestruturar, para eu reengenheirar um sistema, eu tenho que ter ali um motivo. A questão tem que me dizer, aquele sistema está sofrendo muitas manutenções, é inviável, o custo dele é elevado, a tecnologia não atende mais, a tecnologia não é suportada. Mas, via de regra, eu não vou fazer isso em nenhuma das duas abordagens que a gente viu. Pois não? Essa questão do funcional aí seria a questão dos requisitos do sistema ou não? Não, dos requisitos não, porque aí não faria sentido dentro do contexto da questão. O que até pode ter algum outro significado. O que eu acho que tem mais a ver é sistema for funcional no sentido de estar funcionando. Funcional no sentido de atender. O funcional paradigma foi uma outra questão que eu coloquei aqui só para a gente poder observar sobre o outro. Não. Funcional paradigma seria um requisito não funcional, por exemplo, que é uma premissa, uma restrição do projeto. É a mesma coisa que se eu digo, desenvolver um sistema utilizando Java. Isso é um requisito funcional ou não funcional? Não funcional, né? Porque ele vale para o sistema como um todo. É uma restrição que eu estou impondo no sistema. Pois não? Poderia dizer, então, que os objetivos principais para você fazer uma engenharia seria o objetivo de negócio ou manutenção do sistema? Seria alguma demanda, alguma necessidade. Porque pode ser uma lei, por exemplo. Necessidade externa. Sim, necessidade... Porque assim, eu tinha uma barreira também, eu tinha pensado que é uma melhoria de você
pensei com você, do funcional orientado a objeto. Mas com orientação a objeto, você tem um custo de manutenção melhor do que o funcional. O funcional vai depender de estar estruturado, por exemplo, fica mais difícil a manutenção. Sim. Seria melhoria. Repetindo, só para o pessoal da internet, o colega ele questionou o seguinte: se o sistema tivesse sido desenvolvido de uma forma, num paradigma funcional, eu teria um custo maior do que se ele fosse desenvolvido utilizando a orientação a objeto. Isso não tem como a gente afirmar. Por quê? Porque isso muitas vezes não é nenhuma questão referente à tecnologia, é uma questão referente à cultura da sua empresa, à experiência dos seus funcionários. Então, vamos supor que você tenha funcionários bastante experientes em Lisp. Então, para eles, vai ser muito mais fácil de desenvolver utilizando um sistema funcional do que utilizando um sistema orientado a objeto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao inferir algumas informações que não foram passadas. Então, a questão do CESP, a gente tem que interpretar exatamente o que está falando. Por isso que eu deixei claro para vocês o seguinte: a gente não pode tentar imaginar que tem informação aqui. Ah, mas o sistema legado ele não é mais suportado. Não faz sentido isso, porque a questão não está me falando isso. Ok? E aí, mais uma questão acerca da reengenharia, da engenharia direta de sistema. Julgue os itens subsequentes. Reestruturação de software é uma atividade do processo de reengenharia de software, voltada para a modificação da arquitetura global do programa, cujo objetivo consiste em tornar mais fácil o entendimento, os testes e a manutenção dos softwares. Qual o erro da questão, pessoal? Qual o acerto da questão? O que a gente viu sobre o processo de reestruturação? Transformação de um software através de uma representação não estruturada em uma representação estruturada. Para quê? Preservando a funcionalidade. Com qual objetivo? O objetivo é de tornar aquele código mais legível, mais fácil de se entender, mais fácil de ser mantido. Então vamos lá, voltando à questão. É uma atividade do processo de reengenharia? Primeiro ponto. Até aqui está certo. Voltada para a modificação da arquitetura global do programa? E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a reestruturação ela é voltada à alteração, percebam que eu até chamei a atenção para vocês, da representação de um software. A arquitetura global enseja em eu mudar todo o contexto que o meu software está. E não faz sentido, não faz muito sentido isso a partir do ponto de vista da reestruturação. Vou organizar o código, mas eu vou mudar a arquitetura. Por exemplo, vou organizar o código, mas eu vou passar ele para orientação a objeto. Então eu não estaria fazendo uma reestruturação, estaria fazendo uma reengenharia, um processo todo. Então o erro da questão está em dizer que ele é voltado para a modificação da arquitetura global. E não, ele é voltado à manutenção da estrutura do código. O resto aqui é realmente objetivo, tornar mais fácil o entendimento. Isso, a reestruturação faz isso. Ela pega um código não estruturado e coloca numa forma estruturada. Beleza, pessoal? Em muitos casos é desejável criar softwares com proteção contra reversão de código. Esse aqui é um assunto que a gente estuda em engenharia de software, a gente olha e fala, pô, será que isso é engenharia de software realmente? Mais uma vez, aquilo que eu falei para vocês, na parte de engenharia de software, essa parte de engenharia reversa, reengenharia, é uma parte muito cobrada, principalmente para as provas de perito da Polícia Federal, que ela cobra tanto no sentido da engenharia de software, quanto no sentido da arquitetura de sistemas operacionais. Arquitetura de operacionais. Então essa é uma questão que a gente vai entender o que significa cada um desses tipos de proteções contra a engenharia reversa do código. Então vamos lá. Em muitos casos é desejável criar softwares com proteção contra reversão de código, ou seja, desenvolver programas que apliquem técnicas anti-engenharia reversa. Assinale a alternativa que apresenta somente exemplos dessas técnicas. E aí eu não vou nem tentar resolver aqui antes de explicar para vocês quais seriam as principais técnicas de anti-engenharia reversa. Então, pessoal, isso aqui é pressupondo que um processo de software ele foi desenvolvido, ele teve todo um ciclo de vida e agora alguém está tentando pegar esse sistema, o produto final que foi gerado e chegar ao código-fonte desse sistema.
Dentre as técnicas que eu posso fazer dentro do meu processo de engenharia de software para evitar que isso ocorra, a primeira delas é eliminação de informação simbólica. Alguém tem ideia do que significa isso? Quando a gente gera um código, a gente vai compilar, via de regra a gente compila esse código. Só que o código-fonte, ele tem lá o quê? Tem comentário, tem nome de método, intuitivo, tem tudo isso. Então, eliminar a informação simbólica é eu tirar qualquer informação textual no texto. Então, imagina o seguinte, alguém pegou o meu código, meu produto final, meu incremento que foi gerado e fez uma engenharia reversa, chegou ao código-fonte. Se ele tem tudo documentado, beleza, para ele vai ser perfeito, ele vai entender tudo aquilo que foi feito ali dentro. Agora, se ele não tem informação simbólica ali, se ele baixou aquilo e só tem código, ele vai ter um trabalho bem maior, concordam? Isso é a eliminação de informação simbólica. Ofuscação e encriptação de código. Essa aqui é o seguinte, essa aqui eu vou confundir, eu vou mudar todo o meu código-fonte. Então, se ele tentar reverter, vai gerar lá uma coisa que ele não vai conseguir compreender. Como se eu estivesse encriptando mesmo o meu código, ofuscando, tornando ele de difícil leitura, caso seja feita uma engenharia reversa. Técnicas anti-debugging. Aqui essas técnicas são técnicas onde eu vou colocar uma informação a mais, uma informação além, alterar um bit, onde quando for feito um processo de debugging, ele não vai conseguir chegar, não vai conseguir formar o software, o código original. Confundindo disassembly. Disassembly são as ferramentas que fazem a verificação do sistema, do executável, e gera o código-fonte. Confundindo, eu vou colocar também, adicionar informações extras que vão fazer com que, quando esse disassembler tente chegar ao código-fonte, ele se perca dentro da estrutura do código e comece a gerar informações incorretas. Transformações no controle de fluxo. Isso aqui é eu pegar o fluxo de execução do meu programa e tentar trocar ele. Seja a computação de transformações, onde eu vou mudar o ciclo dentro do meu programa para que ele não tenha um ciclo bem definido, para que quando seja voltado ele não tenha uma estrutura bem definida, não seja do mesmo passo a passo que ele vai ser executado. A agregação, eu vou juntar algumas informações do meu código que não vão fazer sentido quando forem retornadas. E a ordenação de transformação, eu vou pegar toda a ordem que ela é executada e vou confundir, e vou misturar toda essa ordem de execução do meu código. E por último, transformações de dados, que é eu pegar, voltar em cima dos meus dados e alterar esses dados. Pessoal, sobre a engenharia reversa, vocês já ouviram falar como que era feito o processo de definição? Já ouviram falar em parede chinesa? Antigamente, quando o Linux começou a ser desenvolvido, ele não tinha o apoio das grandes empresas no sentido de criação de drivers, criação de sistemas para o Linux. E o que acontece? As coisas tinham que ser desenvolvidas para o Linux, senão ele ia perder mercado. E como é que funciona nos Estados Unidos? Se você copia um código, você vai ser infringido lá em direitos autorais e vai ser multado, diferente do Brasil. Então lá, eles têm regras sérias contra a pirataria, contra a cópia de direito autoral. Então a parede chinesa, ela funcionava da seguinte forma. Eu estou dando um exemplo do Linux, porque fica mais fácil a gente entender. Uma empresa, ela vai e desenvolve um driver para o Windows. Então a empresa, vamos supor, a HP, desenvolveu um driver para impressora para o Windows. E aí essa impressora específica, ela vai funcionar perfeitamente no Windows. Todo mundo concorda? Se eu tentar pegar essa impressora e colocar ela no Linux, o que vai acontecer? Não vai funcionar porque não tem o driver. Isso tinha que ser feito. Então o processo do muro chinês, ele era feito da seguinte forma. Uma pessoa pegava e estudava o driver do Linux, fazia uma engenharia reversa, pegava o código-fonte e começava a documentar o entendimento que ele tinha daquele código-fonte. Documentar em um alto nível. Então ele dizia, olha, ele vai no barramento tal e busca as informações X, Y, Z. Depois disso, ele faz tal coisa. Então ele definia em forma de quê? Na engenharia de software. Requisitos. Então ele pegava o código e definia em forma de requisitos. E aí ele pegava esse documento de requisitos, entregava para uma outra pessoa e falava, programa isso para mim. Então o que estava acontecendo? Ele não estava infringindo direitos autorais porque ele não estava copiando o código. Aquele desenvolvedor, ele podia implementar da maneira que ele quisesse.
mas a funcionalidade seria a mesma. Então, estou falando isso para vocês porque é referente ao processo de engenharia reversa. Voltando aqui à questão, então aqui eu cito para vocês as principais técnicas para evitar a engenharia reversa, e aí a questão pergunta para a gente qual delas apresenta essas técnicas. Transformações de dados é uma das técnicas. Confusão de registradores. O que eu tenho é confusão de disassembler. Técnicas ativas de anti-debugging. Sim ou não? Sim, né? Ofuscação de código. Sim. Bagunçar, tornar meu código inelegível. Eliminação de informação simbólica. Retirar toda a informação textual. Uso de árvores transversais. Não existe. Transformações no controle do fluxo. Bagunçar o controle de fluxo de execução do meu sistema para que ele tenha uma representação quando for executado, mas quando isso voltar à parte do código não faça sentido para quem pegou aquele código. Transformação de dado. Ofuscação e encriptação de código. Resposta correta. Encontramos uma resposta correta, o que a gente faz? A prova tem tempo, certo? Então a gente encontrou uma correta, a gente faz o quê? Nada disso. Não vê a próxima, não. Vê a próxima questão. A gente vê a próxima questão. Encriptação de código, certo? Bloqueio de acesso à memória. Confusão de disassemblies. Varredura linear recursiva. Técnicas ativas de anti-debugging e transformação no controle de fluxo. Então, eu marquei aqui todas que estão incorretas. A resposta é a alternativa C, mas a gente tinha que conhecer quais são as técnicas referentes ao processo da engenharia de software que evitam que seja feita a engenharia reversa. Pois não? Transformação de dados, eu mexo nos dados que eu tenho armazenados. Eu tento, por exemplo, encriptar um dado, tento trocar as informações para que ele perca o tipo. Então, voltar a dar o dado mesmo armazenado, a informação armazenada. Aquilo ali se eu bagunçar ele, eu não vou gerar um executável que funcione. Essa parte... Tá. Na verdade, o que o colega perguntou foi o seguinte: se eu pego um código-fonte, bagunça esse código-fonte, quando eu vou gerar uma coisa errada. O pensamento e raciocínio está correto. Isso não é feito de forma manual. Isso é feito através de processos, tem mecanismos que fazem isso lá no binário do código, lá no nível, menor nível do código, para que isso não afete a funcionalidade. Então isso não é feito manualmente. Se você faz manualmente, se você bagunça o código, bagunça a geração. É ferramenta. Quem consegue falar para vocês, dar exemplos de ferramentas que, inclusive, utilizou bastante isso, foi o Gustavo Vilar, que estudou bastante isso. E tem materiais sobre esses assuntos específicos na arquitetura, de como você faz esse processo. É fácil de entender, né? Sim. Vou lá, passo um código e um abraço. Inverter as coisas. Tudo feito via sistema mesmo. Pessoal, eu percebi que o colega estava com um pouco ali, não, fazer uma dúvida ignorante. Não existe dúvida ignorante. A ignorância vai ser vocês não tirarem dúvidas. Todo mundo aqui sabe como que as questões de prova são, como que a questão é gerada na prova. Todo mundo sabe, né? Sabem? Ficou em dúvida, não perguntou na sala, vai cair na prova. Então, tem pessoal da internet, mesma coisa. Tem dúvida? Pode mandar, eu vou tentar responder para vocês online. Eu estou de olho ali, quando aparecer alguma dúvida, eu já tento responder para a gente não perder o tópico. Disassembly são ferramentas que pegam o assembly que é gerado. Quando você gera um programa, você gera um assembly, que é algo próximo à linguagem de máquina. O disassembler é uma ferramenta que vai pegar isso que está próximo à linguagem de máquina e voltar para a linguagem de código-fonte. Isso aqui, esse é um assunto, ele é complicado porque na engenharia de software a gente vê só o processo de engenharia mesmo. A gente não chega a um nível de ver a geração de um código, o processo de compilação. Isso aqui seria um misto de duas áreas. Ok?